Pilar da economia local, a Zona Franca de Manaus está garantida até 2023. E tem a promessa da presidente Dilma Rousseff de se estender aí por mais 50 anos. Mas isso não livra o polo industrial das ameaças de perda dos benefícios fiscais. Enquanto isso, outras atividades poderiam proteger a nossa economia. Na segunda e última reportagem sobre o tema, vamos falar sobre mineração e construção naval. A reforma do ICMS que tramita em Brasília pode, segundo especialistas, ser um golpe mortal para o polo industrial de Manaus. Mas a nossa economia estaria mais protegida se o Estado investisse em outras atividades potenciais. Na reportagem de ontem, mostramos que o turismo é uma delas, mas não é a única. A construção naval também pode gerar bilhões de reais para o Amazonas. Nós temos uma grande extensão de rios navegáveis. Nós temos o conhecimento do nosso caboclo ao longo dos anos, secular, na construção de embarcações que aprenderam com seus pais, que aprenderam com seus avós. O setor hoje emprega em torno de 9.000 trabalhadores. O faturamento é de 800 milhões de reais por ano. Mas a Secretaria de Planejamento acredita que é possível faturar 18 vezes mais e gerar 120 mil empregos diretos e indiretos. Para isso, estuda a construção de um polo naval no extremo leste de Manaus, às margens do Rio Negro. O novo polo naval deve ser construído numa área no Puraquequara, que hoje pertence ao governo federal. A expectativa é que, num prazo de 15 anos, ele comece a movimentar mais de 15 bilhões de reais anualmente. Isso é equiparável, por exemplo, ao polo de duas rodas. Isso representa cerca de 30% do PIB do Estado. Mas para isso depende de 5 fatores: atrair um estaleiro de porte internacional, fortalecer os estaleiros locais, transformar Manaus num centro de reparos e serviços navais, ter estaleiros para atender especificamente as Forças Armadas e que o novo polo também funcione como porto para atender o distrito industrial. O projeto está em fase de estudos fundiários e topográficos para conhecer o solo da região. O subsolo amazônico esconde um tesouro incalculável. Nós temos na região da Bacia dos Solimões, na região da Bacia do Amazonas, as principais reservas de óleo e gás. Nós temos calcários nessa região, calcários nesta região e temos a principal reserva de potássio brasileira que está desde essa região de Nova Olinda e se estende até o estado do Pará. Estanho na principal mineradora que temos no estado, no Presidente Figueiredo, e temos ouro em Maués, temos ouro ao longo do Madeira. Se as nossas reservas fossem melhor aproveitadas, o Amazonas deixaria de importar e passaria até a exportar minérios. Mas para isso é preciso investir em estudos, criação de mão de obra especializada e principalmente conciliar a exploração do subsolo com as leis ambientais. O secretário de Mineração explica que o setor corresponde hoje a 20% do PIB do estado, mas pode ser muito mais. Inclusive, a resposta para os ataques à Zona Franca pode estar debaixo do solo amazônico. A descoberta recente de novas reservas de gás natural, por exemplo, pode oferecer matéria-prima mais barata para as indústrias daqui. O que viabiliza a possibilidade do polo industrial pensar num polo gás químico, onde poderemos produzir ureia, que é um outro componente importante dos fertilizantes, podemos produzir metanol, podemos produzir poliestileno, que são elementos industriais, e transformando essas reservas num polo industrial cada vez mais menos dependente dos incentivos fiscais e mais competitivo, porque agrega ao arranjo produtivo a verticalização e uma economia cada vez mais sustentável. Mas para que todas essas atividades econômicas possam se desenvolver, é preciso resolver um problema grave em nosso estado: a falta de infraestrutura, que, somada à lentidão no desembaraço fiscal, causa prejuízo aos empresários e deixa a Zona Franca ainda mais vulnerável. Pela falta da energia, pela falta da comunicação, portos, aeroporto, capital humano, ciência e tecnologia, estradas, isso gera instabilidade e afugenta o empresário. Estamos conversando aqui e a energia acaba de cair. Aí caiu a internet, já foi a internet. Isso não existe. Os telefones celulares da Nokia que foram embora
Esses produtos passaram a ser fabricados no México, que desembaraçavam uma mercadoria em 3 horas, enquanto eles desembaraçavam em 3 dias. Talvez a grande meta, o grande desafio daqui para o futuro é você ir atrás de resolver esses problemas todos de logística e de burocracia, de maneira que você consiga, muito em breve, você até conseguir ser muito menos dependente de incentivo fiscal e, com isso, ser muito menos dependente de possíveis ameaças de redução de impostos, de criação de ZPEs.